Boa tarde, Amélia Santos. Boa tarde, Rádio Essencial. É Alberto Oliveira Pinto. Bem, conforme me é pedido, venho fazer alguns depoimentos daquilo que me recordo, dia 11 de novembro de 1975, em que eu tinha, na época, 13 anos e ia fazer em breve 14. Eu já não me encontrava em Angola na época. Eu já tinha vindo para Portugal 2 anos antes. Portanto, eu segui todos os acontecimentos conturbados entre 25 de abril de 74 e que depois conduziram àquilo que os portugueses chamavam então o processo de descolonização, particularmente o complexo caso de Angola, segui de longe, em Lisboa. No entanto, eu tinha familiares em Angola, e nomeadamente um tio, irmão do meu pai, que chegou a Portugal na leva dos chamados retornados, muito em cima do 11 de novembro, quase às vésperas. Recordo-me eu vivi intensamente, repito, não estava em Angola, mas vivi a questão da independência de Angola. Eu senti-me angolano na época, com 13 anos, quase 14, assisti pela televisão e pelos jornais que eu já lia na época, às controvérsias, e não só, infelizmente, a uma guerra que rebentou logo na época entre os três movimentos de libertação, entre o MPLA, que dominava Luanda, mas entre os outros movimentos que dominavam outras zonas de Angola, nomeadamente o meu tio vivia no Uambo e estava muito afeto à UNITA. Recordo-me de um caso, é curioso vê-lo, nós vimos aqui em Lisboa, na RTP, foi transmitido na tarde de 10 de novembro, à noite, Agostinho Neto declararia a independência da República Popular de Angola. Mas à tarde houve a RTP, a Rádio e Televisão Portuguesa, transmitiu o içar da bandeira portuguesa, e eu vi, ainda a preto e branco, na televisão, a bandeira portuguesa, que já tinha visto tantas vezes no palácio, onde eu morava perto, na minha infância, ser substituída pela bandeira angolana. Eu senti um orgulho cá por dentro. Ao meu lado, o meu tio, que lá tinha vivido tantos anos, estava a chorar, não de emoção, mas de tristeza, porque aí eu percebi que o meu tio e a maioria dos portugueses de, viam inevitavelmente Angola como uma continuidade de Portugal, e ele estava a chorar pela perda da colónia, digamos assim. Houve essa dicotomia, essa disparidade, e depois nos anos que seguiram, que vivia em Portugal, eu tive que ouvir muita gente a dizer que Angola estava destruída, que Angola não interessava mais. Isso mais aguçou o meu interesse por voltar a Angola. Também fui sendo informado do que se ia passando nos primeiros anos, pelo menos nos primeiros 4 anos de independência, através de pessoas da minha família. Havia um outro familiar meu que andava, esse chegou a ir para Angola mesmo, era um cunhado do meu tio, irmão da minha tia, angolano, que voltou para Angola, era um jovem um pouco mais velho do que eu na altura. Eu fiquei, fui sendo informado de como era a vida dos primeiros anos de independência através de pessoas que andavam entre cá e lá. Mas há um aspecto que eu não posso deixar de dizer aqui, de mencionar aqui. Depois, é evidente, já nessa altura me tornei um interessado no que se passava em história de Angola, mas na minha adolescência o que eu lia sobretudo eram os jornais, e depois ia escrevendo histórias de aventuras que eu tenho comigo, passados em Angola já com a guerra civil entre o MPLA, a FNLA e a UNITA. Mas anos mais tarde, já depois de eu regressar a Angola, já depois de eu ser reconhecido como escritor angolano, portanto estou-me a referir aos anos, ao final do século passado, aos anos 99, 2000, e o meu amigo e então editor Jacques Arrino dos Santos fez na Chá de Cachimbo uma coleção Independência, por ocasião dos 25 anos da independência. E pediu-me a mim e a outros autores, eu fui um dos autores convidados, para escrever um romance que versasse sobre a questão da independência. E eu fiquei atrapalhado, dizendo, mas oh Jacques, eu na independência, portanto no 11 de novembro de 75, eu não estava em Angola. A minha melhor recordação da independência, andei durante algum tempo a matutar sobre isto, foi justamente esta história que acabei de contar. Eu estar sentado ao lado do meu tio a ver a televisão, eu orgulhoso por ver a bandeira de Angola e ele a chorar por ter perdido a portuguesa. E durante algum tempo estava ligado ao meu tio, o 11 de novembro, ao meu tio Lino.
Até que a certa altura, quando começo a escrever o livro, resolvi pôr não o meu tio, embora ele seja mencionado como personagem, mas sim um ex-empregado dele angolano, que fica em Angola, que é o Zé Ramalho, o personagem do meu livro Travessa do Rosário. Acho que era importante falar sobre isto. É esta a minha relação com o 11 de novembro, mas posso dizer, se quiserem, se fizerem questão, eu falarei de mais coisas que me lembre. Em todo o caso, uma coisa eu deixo aqui bem claro. O 11 de novembro eu senti-o com orgulho, como angolano, por ser a data da independência. Independentemente dos partidos, independentemente de ser do MPLA, ou de ser da UNITA, ou de ser da FNLA, ou outro eventual partido, independentemente das conturbações e dos dramas que se passaram na época, Angola conquistou a independência. E a independência é um valor inalienável em qualquer momento. E a vida tem-me ensinado a dar-lhe esse valor. Muito obrigado. Eu espero que as condições de som estejam boas. Digam-me alguma coisa. Se for preciso dizer alguma coisa, avisem-me também. Pronto, só quero que me confirmem, então, se chegou bem. Muito obrigado mais uma vez. Uma boa tarde.